Fala pessoal, tudo bem? A nossa terceira temporada do Bora Falar de Negócios. E olha que ser humano sensacional que está aqui com a gente. Vou começar mostrando as obras dele. O Poder da Positividade é um livro best-seller. O Catador de Sonhos, e aí tem o rosto dele, é um outro livro best-seller. Vai fazer uma palestra aqui para os nossos alunos do ensino presencial. E hoje conseguiu encaixar para bater um papo com vocês, os nossos alunos, para a gente falar sobre empreendedorismo, sobre positividade, conhecer um pouco mais desse ser humano incrível que se chama Geraldo Rufino. Seja bem-vindo ao Unifates. Aqui. Tudo bem? Que alegria te receber aqui, cara. Otimamente bem. Que alegria, que alegria. Se melhorar, nós merecemos. Prazer estar com vocês. Que bom, que bom. E aí, quem que é o Geraldo? Para as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes não conseguiu chegar na sua rede. Um brasileiro. Pensa no brasileiro comum. Olham para mim e falam, você tem uma história sensacional. Gente, todos nós temos uma história. Mas você é brilhante. Todo mundo é. Para onde é que você está olhando? Olha para você. Então, eu sou esse brasileiro que aprendeu muito cedo valores, né, forte dos meus valores, e que, com o tempo, foi buscando espaço, porque tem oxigênio demais para todo mundo, né? E fui arrumando um espacinho e respirando um pouco mais. Mas é um brasileiro com uma história comum, como todo mundo. Se nós batemos um papo aqui um pouquinho, as pessoas vão perceber que eu sou só o simples. Eu faço o óbvio, eu copio. Sabe que eu faço questão de deixar isso claro? Porque tem muita gente hoje não acreditando. Porque não acredita porque é pobre, não acredita porque é negro, não acredita porque é menina, porque é o gênero, porque é a religião. Então, eu tive uma lição de uma mentora chamada Mãe muito cedo, que dizia que eu podia, dizia que ser negro era um privilégio, eu tinha que agradecer. Aprendi que morar no barraco de chão batido não era um problema. E tem uma coisa que quando eu chego aqui na casa de vocês, eu me sinto muito à vontade. Com 13 anos, me obrigaram a ir para a escola. E eu fui na marra, porque eu entendi que eu precisava ali sobreviver, eu precisava ganhar algum dinheiro para sobreviver. Eu fui com má vontade para a escola, achando que aquilo já... A escola não. Então, aquilo para mim foi a tábua de salvação. A educação, ela a educação. Aí eu tive acesso à educação muito cedo, e aí, muito cedo, com 13 anos, mas eu ralei e eu consegui tirar a diferença. Eu não tinha essa facilidade que vocês têm hoje de IA, de IAD, eu não tinha essa facilidade. Eu tinha que ralar e fazer logística, ir até a escola, depois ir para o trabalho, depois todo aquele trabalho, Sim. Pegar 2 ônibus, mas isso permitiu que eu me tornasse uma pessoa com informação. A informação traz o conhecimento e o conhecimento transforma a vida. Então, na realidade, eu sou só esse brasileiro, tá? Como qualquer brasileiro pode fazer. Ou seja, é legal que a gente bate um papo, que as pessoas copiem e vão ver que eu não tenho nada de extraordinário que todo mundo não tem. É para onde, o ponto de vista, para onde cada um está olhando, e eu gosto que eles olhem a minha história e falam, mas se esse cara pode, eu também eu posso. Então, é só você prestar atenção nos caminhos que eu fiz, você vai ver que é acessível, como a Unites é acessível, tem uma diversidade, é acessível a todos. Eu tive... A minha ideia é passar isso para as pessoas, para elas perceberem que a minha trajetória é acessível a todas. Então, por isso que eu me senti muito em casa aqui na... A gente também. A gente acolheu muito bem, porque casa muito, a gente acredita muito nisso. A gente sabe que, às vezes, alguns vão ter dificuldades, outros mais, outros menos, mas o caminho é o mesmo. É você acreditar, é você percorrer. A educação, ela tá aí, ela transforma. O Silvio Santos falava uma frase que casa muito com isso, né? O sucesso é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Sim. E na sua fala você fala muito sobre isso, sobre trabalhar. É trabalhar. Levanta de manhã, você tem um diamante 24 horas para lapidar. Aí você faça com amor, põe paixão, que aí você põe o pé, Deus põe o chão. Mas é preciso ter atitude de querer fazer. Porque, olha a facilidade que vocês têm para a pessoa buscar conhecimento. Qual que é a parte da outra pessoa querer? Porque quando você quer, você transforma. E eu queria muito cuidar do meu povo, eu queria cuidar do meu pai que não tinha recurso. Em vez de eu esperar ser cuidado, eu queria cuidar. E eu entendi que se eu levantasse cedo e já começasse a buscar algum tipo de atividade, eu conseguiria. Eu comecei a fazer isso com 8 anos, mas com 13 eu comecei a ter mais informação por conta da escola. E aí eu entendi que eu podia um pouquinho mais. Sim. E aí eu percebi o seguinte, que não tem limite.
O conhecimento não tem limite. Então não importa se você fez primeiro, a primeira fase, a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª. Cara, não faz mais diferença. Ô, Geraldo, você acha que... E aí, você tem 2 grandes livros, acho que um é muito sobre isso. O desejo de vencer começa aqui, né? Ele começa na nossa mente. O que você falou, é agradecer. Tudo começa na mente. O ser humano, como um todo, grande parte, ele esquece muito. Ele dá muita ênfase na dificuldade, mas nos momentos de alegria ele não valoriza. E você fala muito sobre isso, sobre acordar todo dia. Falta gratidão. Falta gratidão. Eu aprendi muito cedo a força da gratidão. Hoje se fala na internet, na rede social, que põe a mãozinha colada e fica olhando pro céu para agradecer. Não, Deus não passa de jato. Perfeito. Deus está na convivência, no relacionamento, nas pessoas mais próximas. Então, olha do lado e vê que se o outro pode, você também pode. E eu aprendi muito cedo. Eu levantava de manhã, eu morava num barraco de chão batido, antes em Minas Gerais, numa casa de pau a pique. Depois em São Paulo, numa favela, mas tanto na casa de pau a pique quanto no meu barraco, tinha umas passagens de luz, né? Porque o sol chegava de manhã, não precisava nem janela, ele ia pelas brechas, ele ia na minha caminha. E a mamãe dizia que era Deus me dando a oportunidade de mais um dia. Só que eu precisava. Isso é louco. E hoje eu mudei de endereço. E só mudou o endereço, tá? O sol entra de manhã na minha veneziana e eu entendo que o que eu precisava eu já ganhei o dia, tá? Aí você tem que ter atitude de querer fazer alguma coisa. Por isso que eu falo, gente, hoje tem possibilidades. O que vocês criaram é uma possibilidade. Eu vim conversando no meio do caminho com o Gilmar e o Daniel. Cara... é uma oportunidade absurda, acessível demais. Eu não imaginava que tivesse alguma coisa tão acessível a nível de formação, de educação. Então você pode, todo mundo pode. Então eu acredito que se na minha época eu tivesse tido esse acesso, eu não reclamo de nada, tá? Mas talvez eu tivesse até um degrau acima, por causa da facilidade de você não precisar fazer uma logística absurda para conseguir buscar conhecimento. Hoje você tem a tecnologia, basta você querer e acessar essas oportunidades e crescer. Então, na realidade, cara, eu faço as coisas de uma forma tão simples e hoje eu vejo que tem tanta possibilidade e tem gente achando que é difícil. Eu falei, cara, é difícil? Você andava quilômetros para achar um orelhão para deixar recado. Agora você sobe numa árvore, acha o Wi-Fi e faz um curso. Como pode, né? E as pessoas não valorizam essa evolução. Hoje a gente vê muito isso. É o que você falou, o acesso à informação, o acesso à educação hoje é muito mais simples. É muito mais simples você conseguir se comunicar, conseguir estudar, conseguir ter uma formação. Mas você falou uma frase ali que você falou assim, quando eu era jovem, quando eu era com 8, com 13 anos, eu fazia muito por conta das pessoas que estão ali comigo. A gente tem uma frase, eu tenho uma frase que eu falo muito pra minha equipe, que é, se você vencer, quantas pessoas vencem junto? Eu acho que nós temos que ter essa responsabilidade. Quando você tá pesado, eu até comentei isso com o Gilmar hoje. Se tá pesado, eles chegaram de viagem, estão cansados, eu falei, que bom. Sinal que vocês estão puxando. É isso. Se tiver muito tranquilo, estiver leve, você não tiver preocupação, estiver descansado, alguém está puxando você. E nós não somos vagão, nós nascemos locomotiva. Então não, cara, lamenta não. Se tiver muita coisa para fazer, muita preocupação, muita responsabilidade, significa que você está na sua versão original, locomotiva. Perfeito. Se você não tiver essa preocupação, se você acha que para você está mais fácil, é porque alguém está fazendo o seu papel, ou seja, alguém está puxando você. Ninguém merece ser puxado, porque te levam para onde você não espera. Então, cara, quando você tem conhecimento, tem informação, você tem escolhas. Você consegue fazer melhores escolhas, porque você tem como se informar e tem exemplos para você copiar. Então, eu vim fazendo essas coisas a vida inteira e eu não acredito em tempos difíceis. Mas agora a pandemia, agora a crise A, agora a crise B, agora o governo, agora o dólar, agora o Trump, agora você. Perfeito. O tempo todo vai ter mudança. É você que não está se movimentando e ajustando o ponto de vista. Todo lugar que tem um estrume é porque tem um cavalo. As pessoas estão olhando para a bosta, precisa olhar para o cavalo. Sim. Se tem um estrume, tem um cavalo. Então, ou seja, ninguém para de beber, de vestir, de comer, de dormir, de nascer, de morrer. Então, se você se informar, se você buscar conhecimento, você vai ver que tem um lugar sobrando para você. Tem mais gente para consumir do que a nossa capacidade de produzir. Então, olha, vocês são um exemplo que você pode alcançar mais alguém, ajudar mais alguém, matricular mais alguém. Então, esse alguém matriculado, ele vai ver que ele pode gerar oportunidade para mais alguém. E assim nós começamos a transformação na família, que é a base. Para mim, família é a base de tudo.
E o pilar e o alicerce dessa base é uma mulher, a força da mulher. A mulher tem um discernimento assim. Só para você ter uma comparação, do meu ponto de vista, a mulher é criadora, nós somos criatura. Depois de Deus vem a mulher. E copia esse ser humano. Ela cuida dos filhos, ela faz a comida, ela cuida da casa, ela trabalha. Cara, e ela ainda consegue ser mulher. Tipo assim, sensacional. O homem não conseguiria ser mulher. Não. Mulher não tem. O homem tem 2 ou 3 sentidos. E diz que a mulher tem 6. Não, mulher não tem 6. Mulher tem 200 sentidos. A mulher não vai andar do seu lado, ela está quilômetros na frente. Cara, copia. Olha esse ser humano, olha a grandeza desse ser humano. Ela é superior, mas tem humildade, tem generosidade, ela cuida, ela atende, ela protege, ela dá a direção. A gente que demora para seguir. A sensibilidade feminina. Então eu vivi nesse meio, eu copiei dessa forma, aprendi com uma mulher que é a mentora. Para mim, a mentoria começa na mãe, quando você aprende a ouvir quem te deu vida. Depois de um ajudante dela, que é o pai. Depois dos professores. Eu aprendi a ouvir meus professores. Depois dos professores, eu arrumei um CLT quando eu tinha 13 anos de idade. Eu aprendi que depois dos professores, na parte do trabalho, começava de novo. O meu professor era o meu encarregado. Depois o gerente já era o diretor da escola, atividade do trabalho, né? Era uma empresa. Exatamente. Eu sempre tratei dessa forma e eu não mudei, tá? Aliás, um dos meus grandes mentores na área profissional, na área do empreendedorismo, foi meu patrão. Como você tem os seus que eu vi eles tratando você como filho. Eu tive essa oportunidade de ser tratado dessa forma. Eu cresci lá. Hoje eu não tenho dificuldade se for falar de patrimônio, eu não sou menor que eles, mas eles continuam sendo meus mentores. E eu obedeço eles como eu obedeci meus professores. Eu obedeci a eles como patrão com 13 anos. Eu obedeço eles hoje com um conselho e eu baixo a bola, tá? Continuo, eu não perdi meus valores. As pessoas estão se achando. Ela arruma um smartphone, arruma um conhecimento, uma meia dúzia de seguidor na internet e ele compra um carrinho melhor e ele se acha. Acha que chegou lá onde? Então assim, as pessoas precisam baixar a bola, mais humildade. Como é que você acha a humildade? A gratidão. Quando você tem gratidão de verdade, você consegue abrir uma energia que está em você, que é a parte da humildade. Isso tem que ser constante, não dá para ser que você é humilde, não. Você pratica isso, né? Gratidão atrai você, atrai a humildade. A gratidão somada à humildade te dá felicidade. Porque não tem como você ser grato e humilde e não ser feliz. Aí isso é o básico, né? E aí com felicidade você aumenta a produtividade. Gente, se você quer estudar um pouquinho mais, você trabalha, você não pode sentar um pouquinho para abrir um computador? Vou dar um toque para você. Agradece. A hora que você agradece, você vai ver que já começa a mudar o ânimo. Aí você ganha aquele senso de gratidão e humildade, te dá felicidade, a felicidade te dá um gás, te dá uma força, te dá uma disposição. E aí você aumenta a produtividade, você consegue fazer um monte de coisa que você não está fazendo. E aí, cara, você consegue o tal do prosperidade, que é o resultado. Você quer resultado? Começa. Faz com amor, faz com paixão, põe o pé, Deus põe o chão. Mas você precisa querer. Então não é de onde você veio, se você veio de origem humilde. Aliás, eu estava conversando tanto com o Daniel quanto com o Gilmar. Todo mundo dessa instituição veio de origem humilde. Então tem anticorpos. Já sabe como é que faz, já sabe a dor que passa o outro lado. Por que vocês fizeram esse negócio tão acessível? Porque vocês sabem a dor que é do outro lado. Você sabe quantas essas pessoas precisam e quantas essas pessoas preparadas ajudam esse país que é o lugar que você vive, que é uma extensão da sua família, que é a sua pátria, né? Então eu acho que o que vocês fazem é o que esse país precisa para a gente voltar a sonhar, a acreditar, a ter esperança. Então, para mim, eu não faço média, tá? É nisso que eu acredito de verdade, que a educação transforma, mas não transforma só o conhecimento, buscar o resultado material, ter uma empresa, ter um negócio. Não transforma a base é a família. Com informação e conhecimento, você começa a melhorar a vida dentro de casa. E quando você está forte dentro de casa, você fica preparado para fazer o que você quiser. Aí você arruma um trabalho, porque gratidão, humildade, felicidade traz produtividade. Arruma um trabalho com essa energia, que é o que você faz aqui. Aí deixa de ser um trabalho, passa a ser um lazer. Porque você tem prazer em ir para aquele lugar e ficar lá. Tem propósito. Porque é a extensão da sua casa. Ô Geraldo, falando... primeiro, galera, vocês não estão entendendo a aula que a gente está tendo aqui. Eu tenho vontade de trazer um caderninho anotando tudo aqui, mas como é conteúdo gravado, a gente tem que ir até... É que eu sou do papel ainda, eu gosto de anotar. Mas como tem muita tecnologia, então a gente volta o vídeo depois.
Mas aproveitando e falando agora no segmento de empreender, para os nossos alunos que querem montar algo, tem uma fala muito legal. Agora que eu vi, bora falar de negócio. Não, mas mas nós estamos falando de negócio, tá? É tudo. Você vai ver que interessante que nós começamos a falando de negócio. Porque eu aprendi com empreendedora. Então, quando eu falei mãe, a mãe é a primeira empreendedora que você precisa entender que é a empreendedora nata. O que é empreender? É comportamento, tá? O empreendedor, ele serve, ele acolhe, ele atende e ele produz para o outro. Faz para outra pessoa. A mãe faz isso, tá? Ela empreende de uma forma filantrópica. Ela faz para você o que qualquer empreendedor precisa fazer em qualquer espaço que ele tiver, que é a habilidade e o preparo para poder se preparar e servir o outro. Então nós já estamos falando de negócio desde o começo, tá? A diferença é que em vez de ser um CEO é a mãe. Que é a que manda mais que tudo. Geraldo, você falou uma questão ali de... a gente pede muito... Acho que o Joel J fala muito isso, né? A gente pede muito chuva, mas a gente não está disposto a enfrentar a lama. E quando a gente fala sobre empreender, sobre montar alguma coisa, a gente tem que entender que não vai ser fácil. Não vai, não existe nada fácil. É trabalho, como você falou, é acreditar no que você está fazendo. E o primeiro lado, quando eu falo de fraquezas, eu já tive algumas empresas, já quebrei. E as melhores lições que eu tive na minha vida foi quando eu quebrei. Talvez o que eu tenha hoje, que eu tenha acertado, não é 10% do que eu aprendi nas quedas. Você falou muito do Gilmar e do Daniel. Galera, o Daniel ainda faz parte desse podcast, ele está no grupo de... e é professor, viu? Ele só não... ainda dá aula, mas ele só não vê... Por acaso ele é diretor, mas na essência ele é professor. Por acaso ele é o patrão, por acaso. Mas você falou muito sobre isso, e o Daniel, para os nossos alunos que não sabem, o Daniel era filho de sapateiro, acredito que ele contou. Me contou. O Daniel é filho de sapateiro, o Gilmar era professor e quando foi para montar a instituição, hipotecou a casa. Então, assim... a gente vai ter dificuldade. Na vida, por si só, a gente vai ter dificuldade. Empreender não é diferente. E o que eu queria trazer aqui de tudo isso é que a gente vai quebrar. E você tem uma fala que pra mim é cirúrgica. E o Gilmar, quando a gente começou a especular, de falar, vamos trazer o Rufino, o Gilmar falou assim, o Rufino fala uma coisa que é linda. Se você perdeu dinheiro... E foi só dinheiro. Só dinheiro. Se você perdeu só dinheiro, você não perdeu nada. Você não perdeu absolutamente nada. As quedas são naturais. Olha... Na realidade, eu não diria que nem é uma queda, é uma baixadinha. Pensa o seguinte, você não quer saltar, você não quer evoluir, você não quer mudar de ciclo melhor que antes? Perfeito. Só se olhar a sua natureza. Como é que você salta sem baixar? Você quer dar um pulo, você tem que dar uma baixadinha. Então eu não diria nem que é uma queda, é a humildade de dar uma baixadinha. Quando você vai empreender, você começa o negócio, você não sabe. Mas você acha que sabe. Porque a criança, quando ganha uma bicicleta com as duas rodinhas para proteger, sabe a rodinha que dá o equilíbrio? Sim. Bicicleta pequenininha vem com duas rodinhas. A criança mal pilota a bicicleta, dá 3, 4 voltinhas. Olha que interessante. O que mais prejudica o empreendedorismo no começo? A nossa essência. Está em nós, tá? Não é culpa de ninguém. Já está na nossa natureza. Já vem da criança. A criança monta na bicicleta, dá 2 voltinhas, alguém faz um comentário, o outro faz um elogio, o outro faz uma crítica dizendo que ele é bebê porque tem rodinha, e ele dá mais 2 voltas e fala, eu já sei, pode tirar a rodinha. Verdade. Não, cara, a rodinha tem que andar com você a vida inteira. Precisa ter equilíbrio. Mas a vaidade faz com que você tire a rodinha logo cedo. Tirou a rodinha. E não tem limite quando você entra na vaidade, porque tirando a rodinha, em seguida você tira o pé, depois tira a mão e tira os dentes. É o mesmo processo de empreendedorismo, já nasce da nossa essência, já vem com você de criança. Agora, olha que interessante, ele cai sem dente, arruma os dentes, mas ele não desaprendeu a andar de bicicleta, agora ele sabe. Só que agora ele sabe que na curva, sem pé, sem mão, não tem equilíbrio, não tem rodinha, vai cair. Então, qual que é o segredo? Monta na bicicleta e vai de novo. Seja lá qual estágio que você tiver, não importa de onde você veio, onde você se colocou, para onde você se determinou que vai daqui para frente. Tem uma coisa interessante que eu costumo dizer para as pessoas. Quantos anos você tem? 28. Não tem. Pera. Ninguém te falou isso? Não. Já teve, já passou. Quantos anos eu tenho então? Eu me perdi. Nesse exato momento você tem alguns segundos. Ah, perfeito. O resto já passou. Então, todos nós aqui, eu, você que está aí interagindo conosco, você tem alguns segundos. Estou falando isso para a gente começar de novo, tá? Então vamos começar de novo. Monta na bicicleta porque você não desaprendeu a andar. Então não importa de onde você veio, onde você se colocou. É onde você pode ir a partir desse segundo.
A partir desse nosso bate-papo, você monta na bicicleta. Bicicleta que eu tô falando é o veículo da vida, tá? Monta na bicicleta e vai. Põe as rodinhas de volta, que é a humildade de saber que você não sabe. Nenhum de nós sabemos. Não tem esse papo de chegar lá, tá? Mas pra quem já chegou lá onde? O Daniel e o Gilmar são professores, gente. Chegou lá onde? É só um processo. Não importa o tamanho da universidade, não importa se a Unifatesc é tão gigante. Não é maior do que a vontade deles de fazerem, de levar a educação, de levar a informação. Cara, não deixe que os seus negócios fiquem maior que você. Não perca a sua essência, mas vai. Então, não importa onde você está. Como começar agora? Você tem alguns segundos como eu, tá certo? Então, aproveita esses próximos segundos, olha para dentro e entenda o seguinte, o Deus que bate aqui é o mesmo que bate aí, tá? Você quer informação? Começa a buscar para você. Depois você pega as possibilidades que tem à sua volta, que são gigantes, e já começa a buscar conhecimento. E aí você vai saber fazer escolhas e vai dar o primeiro passo com paixão, que Deus vai pôr o chão. Não tem erro, é igual para todo mundo, e aí você vai conseguir prosperar. Então, todos nós podemos recomeçar, porque ninguém desaprende a andar de bicicleta. Você já andou uma vez, você já chegou até aqui. Por que seria difícil daqui para frente? Há pouco tempo atrás, você tinha que se matar para ter informação, uma carta, um orelhão que estava quebrado. Agora você tem tecnologia. Agora, sim, tem uma coisa que eu preciso lembrar vocês. Quando se fala de tecnologia, nós estamos num lugar que são especialistas em IAD. Sem problema. Então, eles são experts em tecnologia. Chegou aqui, impressionante, você vê os estúdios, as máquinas, os professores, habilidades que eles têm de levar bom conteúdo para você aprender. Mas olha que uma coisa que eu observei aqui, que vale mais do que toda essa estrutura que tem aqui. A humanização. Eles não deixaram de ser humanos. Isso é muito bom você gravar. E você pode buscar conhecimento, tecnologia, mas enquanto você não vê o Google fazendo sexo com o ChatGPT, fica ligeiro, tá? As máquinas não fazem máquinas e nem pessoas. Pessoas fazem máquina, ultrapassa aquela fase e faz outra máquina. Então, a evolução está em você. A possibilidade de transformação está em cada um de nós. Então, terceiriza não. O governo, a sociedade, a universidade, não, é um todo. Você precisa de todos, tá? Mas é você que faz a diferença. E onde é que começa? Na força do querer. Ele estava falando do que? Como é que você entrou aqui? Você entrou aqui de ajudante do ajudante. Então, mas por que hoje você comanda a área comercial? Então, como é que se explica? Não se explica. É só ir lá no retrovisor e olhar como é que foi. Passo a passo. Dedicação, dedicação, dedicação. Gente, não tem dificuldade que resista a 16 horas de dedicação, tá? Não tem pobreza, não tem fraqueza, não tem crise que resista a 16 horas dedicado. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então, por isso que eu falei, não tem segredo, é só o simples. Mas, Rufino, como é que é chegar lá? Chega lá onde? Quando é que você virou chave? Que chave? Mas no primeiro milhão, no carro alemão, no avião. Do que você está falando? Não existe chave, está tudo aberto. É só você empurrar, mas você precisa querer. Então, se você quiser, você já sai desse bate-papo melhor que chegou. E, cara, vai buscar informação, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa para você se preparar, porque uma pessoa preparada é o que esse país hoje precisa. Nós precisamos de gente pronta. E para isso basta você olhar para dentro e usar o conteúdo que você tem, a força que você tem, a energia que está dentro de cada um. Você tem um gigante aí, eu tenho aqui, o João tem, você também tem. Nós somos semelhantes, o que um tem, o outro tem. É a diferença que um faz e o outro fica esperando que alguém faça. Sabe onde é que você assiste alguém que faz? Eu vou te dar um toque para você que amanhã de manhã você vai levantar melhor que hoje. Pode ser agora, mas se você quiser deixar para amanhã cedo, você vai achar esse cara na primeira hora, assim que você encontrar um espelho, tá? Esse cara é você. Tá procurando dar bom dia? Dá bom dia para Deus. Onde? No espelho. Olha para você. Então eu acho que essa energia divina tá dentro de cada um de nós. Então eu uso isso full time, tá? Tem gente que tem dúvida, né? Mas não é bem assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha quem somos. Nós somos figura única. Nós somos... Não tem 2 DNA, não tem 2 impressões digital, não tem 2 íris, não tem 2 códigos genéticos. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E único, uma obra dele. Por acaso o artista dessa obra chama-se Deus. Então, só que eu sou essa obra. Então, você também é. Agora, como é que a gente tá... O que tá pegando, gente? Nós estamos com dificuldade em conviver com os diferentes, em conviver em sociedade, em se relacionar. Então,
Você precisa aprender isso para passar para a nova geração. Em vez de reclamar ou criticar a geração que está chegando, seja você a passar para eles conteúdos de valores. Estão passando só tecnologia, informação atravessada, fake. Não. Passa conteúdo de valores. Seja você o exemplo de uma pessoa de valores. E você vai ver que, em vez de reclamar da nova geração, eles vão vir com força da transformação através da educação. Seja você a dar o exemplo da educação. Seja você a fazer sustentabilidade quando você entra no banheiro, sem ninguém estar vendo o banheiro público. Economiza água e papel. Para você. Por quê? Porque Deus está vendo, porque Deus está em você, tá? E a hora que você começa a tomar esse tipo de atitude, começa a sua transformação. E a hora que você tiver conhecimento, você vai saber do que eu estou falando. O que você precisa para conhecimento? Abrir seu smartphone. Em vez de você ver uma piadinha, ver uma sacanagem, então, vê um treinamento, vê um curso, se orienta, se prepara, você vai crescer de dentro para fora. E além de tudo, vai vir para o novo normal. O novo normal não é a tecnologia, não é a inovação, não é o sistema, não é armazenamento na nuvem, não é o TI. O novo normal é você ser um ser humano melhor. E tem muita gente que não entendeu isso ainda. Ah, não tem emprego. Tem emprego de sobra. Para quem está preparado, sei lá onde você está, a sua idade. Então, é que você não encarou como emprego, ele encarou como empreendedorismo. Bora falar de negócio? Como é que você faz seu primeiro negócio? Seja o melhor que você faz, como o João faz aqui, como seu. Assuma a responsabilidade de ter comportamento de dono, mentalidade empreendedora, que é a mentalidade de dono. E aí você aproveita que o CNPJ não é seu, que não tem passivo, e forma ativo. Aí você tem que fazer a gestão, que você consegue também fazer no curso. Você consegue fazer gestão? Faz um curso de gestão e você vai ver que a melhor gestão que você faz é quando você aprende a lidar com aquilo que você ganha hoje. Não importa se é 1, 2 ou 10 salários. É o que você ganha hoje. Se você aprender a fazer gestão com 2 salários, você vai ficar gigante quando você tiver o 3º salário. Então assim, é assim que eu vim fazendo a vida inteira. João, eu só falo daquilo que eu faço, tá? Surreal. Eu estou impressionado aqui, é muita aula. Você falou uma coisa que é muito legal. O acesso à informação hoje ele é muito fácil. E aí eu não vou nem tentar vender os nossos alunos que estão aí, ou você que não é aluno, eu não vou nem tentar vender um curso da instituição. Mas, como você falou, hoje a informação, em vez de você assistir um conteúdo que não vai te agregar em nada, assista um que vai te agregar. E hoje um problema da galera, no geral, é que ela se compara muito. Ela vai na rede social e vê que o coleguinha ali tá bem, e ela não tem não vou nem falar caráter, porque talvez seja uma palavra forte, mas ela não se alegra pela conquista do coleguinha. Ela se compara e ela começa a se doer e isso gera um problema. É como se para ela não fosse possível. Como se ela não tivesse a oportunidade. E ela começa a achar que tudo é com ela. Ela não consegue achar, ela não tá vendo as 16 horas trabalhadas do Geraldo, mas ela tá falando, pô, o Geraldo deu sorte. Mas que sorte é essa? Todos nós nascemos com sorte. Pronto. Eu nasci com sorte, igual você, tá? Eu nasci com sorte, com sucesso, com acesso à prosperidade. Eu só não tinha dinheiro, eu tinha até mãe. Minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos e meio. Então, a minha melhor versão foi formada com 7 anos e meio, que eu ainda tinha mãe. Então, na realidade, quando as pessoas falam assim, olha, essa coisa do comparar. Eu tenho um jeito que você pode, já que você está acostumado a comparar, troca isso aí por uma coisa bem vizinha. Copiar. Não tem problema copiar, tá? Você pega, na favela, eu pegava os meninos que faziam as coisas certas e eu copiava. Por que eu não copiava os que não faziam certo? Não é porque você é mais honesto, você é mais inteligente. Não tem ninguém mais inteligente, mais honesto. Tem você e tem eu, tá? Aí vem as nossas escolhas. Não tem ninguém. Ah, esse cara tem QI. Não, você constrói um QI, tá bom? Vai buscar informação que você constrói um TI. Você não nasce com ele. Você desenvolve ele à medida que você busca conhecimento. Então, na realidade, todos nós temos acesso a essa habilidade de lidar com as coisas através do conhecimento. Então, quando eu morava na favela, eu copiava os meninos que faziam certo só porque eles duravam mais. Os meninos que faziam errado eram mortos, eram presos, tinham dificuldade, estavam sempre com problema. Então, e os que faziam certinho, durava tanto, estavam sempre felizes com a família. Eu copiei isso. Então, quando você vê qualquer exemplo na internet, na rede social, ou no vizinho, ou no trabalho, ou na universidade, o que você faz? Copia aquilo que você vê que o cara está tendo resultado com felicidade, que está dando certo pro cara. E que não está fazendo nada errado. Você vai ver que os que fazem certo é os que duram mais, é os que crescem, são os que prosperam. A hora que fala dos fundadores da universidade, você vai ver que é o seguinte, todos eles, um era filho de sapateiro, o outro puxava carrinho, cada um se virava como podia nos 30. Professor que ganha dinheiro
apertado. Então, e conseguiram montar uma família, crescer e ter uma instituição hoje que gera oportunidade para outras pessoas. Então, olha o que ele fez por ser professor, de onde eles começaram a querer entender que a educação que eles faziam não era o suficiente, e eles foram buscar uma forma de atender mais pessoas, e por isso eles atendem hoje tanta gente. Então, você também pode, tá? Então, não importa o que você queira fazer na vida, faz com paixão, se dedica naquilo que você faz e seja o melhor naquilo que você faz. Eu procurei fazer isso a vida inteira. Eu fui o melhor sacador de carvão com 8 anos de idade. Eu batia minhas metas toda semana. Eu ganhava um dinheirinho extra. Quando eu fui trabalhar na terça da catalatinha, meu monte de reciclado era o mais alto. Eu ficava todo orgulhoso do meu monte de reciclado. 12 horas por dia catando latinha. Então, eu achava coisas no lixo, além de latinha reciclada, achava coisa para comer, esses vencidinhos que joga fora. Aquilo para mim era uma festa, porque eu era muito grato. Mas tá vencido, eu não sabia nem ler rótulo, eu ainda não tinha acesso à educação. Então, a minha vida foi boa a vida inteira. Então você tem uma vida boa. Por quê? Porque você está aqui. Qual que é o segredo? Você está aqui, você está aqui. Então, para mim, só precisava disso, tá? Que o dia começasse. E o dia hoje começou. Por isso que eu falei, vamos começar de novo? Sim. Nós temos alguns segundos. Nós vamos sair daqui melhor que nós chegamos se nós tivermos humildade de ouvir. As pessoas não estão querendo ouvir. Inclusive, ouvir o que você está falando, para ver se você faz aquilo que você está falando. E aí você consegue prosperar. Esse é o nosso objetivo aqui nesse bate-papo quando se fala de negócio. Mas você pode fazer a pergunta que você quiser para você falar de ganhar dinheiro. Porque são dois tipos, né? Empreender é uma coisa, falar de negócio é outra coisa. Agora você quer ganhar dinheiro, é uma consequência daquilo que você está fazendo no espírito empreendedor. Como é que você está empreendendo? O dinheiro vem por consequência. Então você pode perguntar o que você quiser que eu vou te responder. Porque se tem uma coisa que eu gosto é de dinheiro. O Silvio falava, eu particularmente admiro muito também, admirei muito o Silvio, admiro as obras dele, continua, e o Silvio Santos falava que o dinheiro é uma consequência de um bom trabalho, é um prêmio, é como você ganhasse um troféu. E você nem olha mais para ele, porque é o seguinte, é o prazer de ganhar, o prazer de fazer. E aí o dinheiro começa a te trazer possibilidades e você não se deixa levar por aquilo. Por que o cara ganha X e quer ganhar mais um pouquinho? Não é mais o dinheiro. É o propósito. Vocês estão indo à luta para trazer um curso especial, daqui a pouco vocês estão com a medicina. Então, por que vocês estão fazendo isso? Pelo propósito. Com certeza. Dinheiro por dinheiro é só fazer mais um curso, gente. Mas isso atinge o propósito de quem está nessa trajetória para atender pessoas do outro lado do país que não conseguem ter um médico. E com essa possibilidade dessas pessoas da Unifatec ter essa braço mais comprido para chegar em você, esse ensino que ensina a cuidar da outra pessoa, medicina. Então, é propósito. Sim. Então, agora vai ganhar dinheiro? Gente, até filantropia parar em pé, sempre sobe um trocadinho, mas se você não tiver propósito, você vai começar a quebrar, o dinheiro vai faltar e você não vai entender por quê, porque você tá empreendendo só para ganhar dinheiro, você não tem propósito, você precisa achar o seu propósito. E o propósito, do meu ponto de vista, de todo mundo, tem que ser o que eu faço que eu possa atender você? Como é que eu faço? Eu vou vender pipoca. Para quem? Eu vou ensinar matemática. Para quem? O propósito está em servir. O propósito está em servir. O propósito está em servir. Você tem uma... a gente acredita muito aqui na instituição, eu particularmente comungo disso, que é acreditar na lei da semeadura. Eu acho que o que a gente planta, a gente colhe. E tem um recorte da sua história que é fantástico, que é quando você pegou um campinho ali, fez os coletes, a galera, e aí o seu pai se apurou e você pegou esse dinheiro que você tinha e passou para ele. Você acredita que tudo isso, você foi um bom filho, você honrou o seu pai e a sua mãe, é Deus te devolvendo, Deus olhando para você e falando, Geraldo, eu você tenho foi um bom uma filho. coisa que eu aconselharia qualquer um de vocês que está aí, vai estudar, vai buscar informação, vai se preparar e vai cuidar dos pais. Eu cuidei do meu pai, minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos e meio, mas ela não morreu. Só morre quem é esquecido. Minha mãe se tornou imortal, inesquecível, ficou na minha mente e no meu coração. Eu sempre entendi que mãe não morre, cordão umbilical só se corta fisicamente. Mas como é que você faz para isso acontecer? Constrói aqui. A minha relação com a minha mãe era tão boa que quando ela foi embora já estava no coração e na mente. Nunca mais ela morreu. Eu dou bom dia para ela naturalmente, tá? Porque eu acredito que mãe não morre, não tem ex-mãe. Então, e meu pai
a mesma coisa. Meu pai morreu, minha mãe morreu, eu tinha 7 anos e meio, ela tinha 40 anos. Meu pai morreu com 106 anos, há uns 8, 10 anos atrás. Eu cuidei dele dos meus 11 anos de idade até ele ir embora. Mas assim, cara, o prazer que eu tinha de fazer aquilo e o que eu construí com meu pai e com a minha mãe fez com que eles se tornassem imortais, inesquecíveis. Tá na mente e no coração, é o meu primeiro bom dia. As pessoas estão orando e pedindo muito para Deus ajudar, mas levanta de manhã e não dá bom dia para Deus. Cara, dormiu com você, a figura viva mais próxima. Como é que você está se relacionando com as pessoas? Por isso que eu falo tanto do conhecimento e da educação. A hora que você for buscar conhecimento, você vai entender do que eu estou falando. Cara, não é, tá na Bíblia, não. Tá no seu dia a dia, você vai perceber que é vida real. Quando você atende, quando você serve, quando você fortalece, quando você dá a mão pro próximo, abre uma outra energia para você. Conhecimento faz com que você aprenda a usar a mente. E tudo começa na mente. A mente é básica. Se baseia naquilo que você fala, pensa e acredita. Para você pensar e acreditar, você precisa se informar para ter resultado. E é isso que vai armazenar. Então, por isso que a gente fala tanto educação. Conhecimento. É isso que faz com que você tenha acesso a essas informações, que faz você usar as ferramentas que estão dentro de você. Nós temos um gigante aqui dentro. Mas sem informação, fica um emaranhado de coisa. Quando você tem informação, você sabe ir em cada caixinha. E cada vez que você olha para dentro, você sai um ser humano maior. Ô Geraldo, eu vou acelerar aqui, porque senão nós vamos tomar uma bronca da dona Thaís. Então, pra gente não tomar broncas, vamos acelerar aqui. Perguntas bate-pronto. Bora lá. Perguntas rápidas aqui. Último livro que você leu. Não vale os seus, hein? O último livro que eu li? O Segredo. Legal. E qual que é o segredo? Qual que é a vantagem do segredo? É que a hora que você lê o livro Segredo, você vai descobrir que não tem segredo. Enganaram você lá atrás. Você pode o que você quiser, tá? Já deu spoiler do livro já. Último filme que você viu? Último filme? Olha, o último filme que eu vi, é um filme de família. Black, negócio de beleza, Netflix. Black Beauty. Eu sou péssimo, mas vamos lá, a história. Mas é uma família de negros muito ricos que mexe com produto de beleza, né? Com a linha de beleza, mas a família é um lixo. Caraca. Um comendo o outro, um destruindo o outro. Aquele filme... Aí você olha aquele filme, Beauty Black, alguma coisa assim. E aí é uma série. Depois você vem para outra série, que eu vi os dois, um seguido do outro, que é Adolescente. Que tá agora todo mundo falando. Do menino que é acusado de... Eu assisti só o primeiro episódio. A hora que você lê, a hora que você vê o primeiro filme que eu falei, que a família não se entende, você vai entender o que está acontecendo com a nossa geração. Por falta de base, por falta de valores, por falta de família unida, conectada, por conta desse distanciamento da família, está acontecendo agora, baseado, a primeira família fez isso, que eu falei que é o primeiro filme. E o segundo, eu estou mostrando agora o que nós estamos fazendo com as nossas crianças, tá? Perdendo a referência de valores. É importantíssimo você ver isso, para você ver se não está acontecendo isso em casa, e você acha que está tudo bem, porque você deu o smartphone para o filho, e você não tem noção do que ele está fazendo dentro daquele smartphone. E a hora que você tenta buscar, talvez seja tarde. É a droga do século você pegar as crianças da tecnologia e não acompanhar o que eles estão fazendo. Então esse filme vai mostrar muito de uma realidade que está acontecendo no mundo e que as pessoas precisam se atentar para a gente resgatar os valores. O Adolescência, o primeiro eu não sei, mas o Adolescência tem na Netflix, é uma série. É um menino que é acusado de matar uma menina. Eu assisti só o primeiro episódio. Vou nem te perguntar se foi ele. Terrível. Pra não dar spoiler. Não, eu não vi todo ainda. Não. Então vamos descobrir juntos. Pessoal, comenta no chat aí se foi o menino que matou. Ô Rufino, uma inspiração pra você. Inspiração. Olha, a partir da minha mãe vieram dezenas de inspiração. Eu me inspiro numa criança. Eu tenho um neto de 6 anos, ele é autista. Ele é um gênio. Aliás, eu acho que o grau de autismo dele é 171. Um picareta. Eu falo, como é que esse cara pode ter tanta criatividade, tanta expertise, tanta rapidez para fazer uma conta, tão rápido? Como é que ele ganha todo jogo que ele entra? Caramba!
Olha a capacidade de um ser humano. Então eu me inspiro no potencial que esse garoto tem, que todos nós temos. Só que ele acessa mais porque ele é focado. Sim. Inspiração. Eu me inspirei da minha mãe, que é a primeira inspiração que eu tive. Eu me inspirei na força de trabalho do meu pai. Eu me inspirei nos meus patrões, porque meus patrões, eu tinha um que era todo vaidoso, todo feliz. O chaveirinho, a chave dele não tinha chaveiro para não fazer barulho. Eu seguia, eu andava com um sapatinho sem meia. Você pode ver, tudo igual eu uso do cara, tá? Inspiração. Ele me inspirava a ser eu mesmo, ser livre, ser feliz e curtir a vaidade sem fazer mal para ninguém. O meu outro patrão, ele era alemão, disciplina militar. Eu sou um cara disciplinado militarmente com o meu time, tá? Meu time tem 2 flexibilidades comigo. É do meu jeito ou de jeito nenhum? Uma é do meu jeito, a outra é de jeito nenhum. Ele escolhe. E a democracia cubana. Meus filhos, meu time, eles entram eu fui criado com democracia cubana, que é o direito de concordar e não poder sair. Eu concordava com a mamãe e não podia sair de casa. Meus filhos têm que concordar com a mãe deles e não podem sair de casa. E com certeza eles não vão ter esse problema que está nessa série de adolescente. Eles têm valores. Então eu me inspirei na minha mãe para um monte de coisa. Eu me inspirei nos meus professores, nos meus patrões. E hoje eu olho para as pessoas. Você se inspira naquele cara que fez aquela maquininha extraordinária? Não. Não tinha família, não tinha base, não. Então, no que se inspira? Do outro que cresceu e que hoje ajuda pessoas na África. Bora! Então, assim, eu me inspiro em pessoas que fazem meu olho brilhar e que são pessoas que não deixaram de ser humanas e que fazem diferença, impacto e soma na vida de outras pessoas. Eu me inspiro num Daniel, num Guilherme e num Gilmar, que estão fazendo coisas que vai fazer, na base, melhorar esse país que é nosso, através da informação, da educação. Perfeito. Você olha esses caras de onde vieram, o que eles estão fazendo, por que você não se inspira nisso? É claro que me inspira. Então, as minhas inspirações são diversas. Eu me inspiro numa dona de casa que sai e alimenta meia dúzia de filhos e põe o filho para fazer a universidade, e hoje ela tem o prazer de conseguir fazer isso na casa dela, sendo diarista. Então, na realidade, eu me inspiro em gente que faz. Que é gente. Você inspira em gente. Eu me inspiro em gente. Ô, Rufino, a nossa última pergunta, eu queria... Tem muitas, mas não vai dar tempo. O Daniel, a gente sempre tem 2 perguntas, eu faço uma, o Daniel sempre faz a última desse podcast, e eu vou fazer em nome do Daniel. Se você pudesse ligar, talvez... Eu acho que você já faz isso com frequência, né? Porque você falou que quando a gente perde alguém, a gente não perde ninguém quando a gente não esquece dela, né? Mas se você pudesse ligar para alguém que tá no céu, quem seria e o que você falaria para essa pessoa? Mãe. Eu falo com a minha mãe mentalmente, eu faço uma ligação mentalmente na primeira hora do dia. Primeiro eu dou bom dia para Deus, que é o sol que entra na minha veneziana do jeito que estava no barraco. Eu só mudei de endereço. O meu segundo bom dia é para minha mãe. E o terceiro é para Deus que dormiu comigo, que é a mulher. Eu faço isso todos os dias e eu faço uma ligação mental. Se eu pudesse fazer uma ligação física, a sequência seria a mesma. Eu falaria com essas pessoas que me guiam, que me protegem e que de onde estiver, com certeza, toma conta de mim. Então, isso para mim é uma conexão assim, mas imortal. Tipo assim, não tem essa, tá? Então, eu estou ligado. Você ligaria para quem? Não ligaria? Não, eu preciso desligar, tá? Porque tá ligado o tempo todo, tá? Como eu tenho esse privilégio de ter um telefone que não precisa desligar, porque ele está mentalmente conectado. Gente, a mãe, o dia que vocês entenderem isso e valorizar a mãe, a base, você vai crescer de dentro para fora. Essa pessoa te deu vida. Você tem um smartphone de última geração, você não tem tempo de passar um oi para a mãe. Quem você pensa que é? Cara, cresce de dentro para fora, começa de novo. Essa pessoa, vocês falam de tecnologia, de inovação, essa pessoa tem um poder de passar uma energia para você que não tem Elon Musk, não tem NASA, não tem ciência, não tem nada que se explique a nível de tecnologia, IA, não tem nada que explique a velocidade da emoção de uma mãe transferindo para você energia. Essa pessoa te deu vida. Ela consegue reabastecer você do outro lado do planeta. Para isso, você só precisa pegar seu smartphone e fazer assim, oi, mãe. Não precisa dizer que ama nem que tá com saudade. Esse ser humano é tão superior que o oi dela, o seu oi já vai entender que você precisa dela. E ela carrega suas baterias, você vai bater meta, você vai completar os seus cursos, você vai conseguir uma nota melhor. Tudo se transforma na hora que você recebe a energia de quem te deu vida.
É tão difícil assim abrir o smartphone. De quanto em quanto tempo você faz isso? E dar um oi pra mãe? É tão difícil você sair de uma cidade, pousar na outra e avisar a mãe que você chegou? Você tem noção desse valor? A hora que você entender isso, você vai entender um pouquinho de novo normal. E você vai ver que não é a ciência, não é a tecnologia. A melhor inovação que tem é quando você olha pra dentro e se transforma num ser humano melhor. Vai crescer. Show. Rufino, obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por topar esse desafio. Sei que você saiu bem cedo lá da sua cidade. E assim, para nós, quando a gente pensou no nome do Rufino, tem muitas coisas que casam com a nossa história. A superação, não tem crise. Nós surgimos de uma pandemia. O nosso EAD surgiu de uma pandemia. Os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. A gente é a mesma. As histórias se casam muito. E o Rufino tem duas coisas que brilham, principalmente quem tem o privilégio de conviver com você. A positividade, você tem um livro sobre isso, mas a gratidão, a humildade, o caráter, nunca se esquecer de onde veio. Uma vez a gente perguntou pro Daniel aqui, falou, Daniel, por que você dá aula ainda? Ele falou assim, eu nunca me esqueci de onde eu vim. Ele falou, não perder a essência. Para não perder a essência. Então assim... Aí ele perguntou pra mim, qual é a sua profissão, Rufino? Eu falei, sucateiro. Eu tenho orgulho de ser sucateiro. A gente não pode deixar que, como você falou, quem a gente acha que é para deixar uma conquista mínima ser maior, não existe. Exatamente. Primeiro a gente tem que ter a humildade. É através da humildade que a gente constrói o que for. É uma fraqueza o ser humano que se acha maior, e a fraqueza é tão grande pro ser humano que se acha menor. Não tem menor e maior, tem semelhante. Então, cara, vai buscar informação, acessa. E você vai ver que tem um gigante aí dentro que você não está fazendo jus. Sim. E como o nosso podcast é de negócio, quando se falar de negócio, tem mais gente para ser servida do que a nossa capacidade de produzir e servir. Então comece a olhar e copiar o que o outro está fazendo, traz para a sua realidade, dentro da sua possibilidade, acredita em você e dá o primeiro passo. Mas dentro da sua possibilidade. Se está na CLT, continue aí e comece a testar pílulas de negócio, até você ter sensação de segurança que você pode dar o segundo passo. E aí você vai entender um pouquinho como é possível para mim, para o João, para você. Então você vai descobrir quando eu falo, não é de onde você veio, onde você se colocou. Busque informação que você vai saber escolher para onde é que você vai. Turma, depois dessa aula, depois dessa mensagem, a gente vai encerrar. O Rufino está com uma agenda aqui com a gente hoje. Obrigado. Recadinho final? Já fica com esse? Quer fazer outro? Não, tá ótimo. Eu só queria agradecer. Quem aceitou ouvir. Gente, o grande segredo está em ouvir. Depois que você ouve, você olha para dentro. A gente aqui não transforma você, mas você se transforma quando você olha para dentro e percebe que tem sentido o que nós estamos fazendo, que a nossa vida é real. Isso é real, é negócio, é empreendedorismo real, é de verdade. Então a gente está fazendo isso na prática. Não é o que eu fiz lá com 8 anos, com 10, com 15 ou com 20. É o que eu faço, o que eu fazia lá e o que eu faço hoje. De ponto em ponto, de endereço em endereço, mas sempre crescendo um pouquinho. Lucro não quebra ninguém. Então você copia, busca essa informação, aprenda a ouvir e acima de tudo, gente, não é por acaso que eu estou aqui. Aqui está a fonte do conhecimento. A hora que você tem conhecimento, você transforma. A sua mente se modifica, você evolui e você prospera. Cara, isso eu tenho tanta segurança que é tudo que esse país precisa. O brasileiro é extraordinário. Nós temos 10% da idade da China e estamos entre os 10 melhores do mundo. Você imagine se nós temos conhecimento. Não tem limite. E com certeza teremos prosperidade e uma vida melhor. Acredita nisso. Isso aí. Turma, depois dessa aula, até o próximo Bora Falar de Negócio. E lembre-se, você já venceu. E como a gente comentou aqui, né? Se você vencer, quantas pessoas vencem juntos? E tem um amigo meu que sempre fala, a gente está sempre um dia a mais do nosso sonho. Então, cada dia que se passa, a gente está mais próximo dos nossos sonhos. Então, é isso aí. Até mais um Bora Falar de Negócio e vamos lá. Somos todos Unifatesse. Tamo junto. Eu tô propaganda melhor que isso.